Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores. Rogai por nós. Podem sentar, por favor. E o Senhor, ao vê-la, ficou tomado de compaixão. Cristo, como homem, ele tem todas as paixões humanas, ele tem todos os afetos, e esses afetos têm origem no conhecimento sensível dele. Todos os nossos afetos, eles têm sua origem no fato da gente ter sentido alguma coisa, primeiro com os sentidos externos, ter visto alguma coisa, ter sentido o gosto de alguma coisa, ter tocado em alguma coisa, e isso depois produz em nós alguns afetos. Nosso Senhor também os tinha, porque ele é um homem, plenamente homem, por causa da natureza humana que ele assumiu completamente na encarnação dele. E aqui a gente vê nessa passagem do Evangelho que é a compaixão que ele tem por essa senhora, por essa viúva, que tinha perdido o filho único dela, é a compaixão que ele tem por ela que leva ele a fazer o milagre. Ele ficou tomado de compaixão. São Lucas, que é sempre muito preciso nos termos que utiliza, né? Ele usa uma expressão em grego que significa literalmente que Nosso Senhor ficou com as entranhas rasgadas ao meio. Esse é o sentido literal, etimológico desse verbo, né? Foi tomado de compaixão. É um pouco leve demais na hora de traduzir para o português, né? Ele teve as suas entranhas rasgadas ao meio de compaixão. Comoveu-se intimamente de piedade e de compaixão. E o relato então deixa muito claro que é isso que vai fazer Jesus Cristo tomar a decisão de ressuscitar o filho dela. E por que Nosso Senhor tem tanta compaixão por essa mãe aqui? Ele viu tanta gente morrer na vida dele? Lógico, ele não ressuscitou todas as pessoas que morriam. Ele não ressuscitou todas as pessoas quando viam os outros familiares e os outros parentes e amigos chorarem. Mas aqui ele vai ter as entranhas rasgadas de compaixão por essa mulher, né? E qual é a razão disso? Nosso Senhor faz tudo com razão. Mesmo quando ele tem grandes afetos, esses afetos são todos razoáveis. Bem, nós sabemos que na inteligência de Deus, e Jesus Cristo é Deus, ele tem duas inteligências, a inteligência humana dele e a inteligência divina dele. A gente sabe que na inteligência divina, na inteligência de Deus, tudo é visto num só olhar. Numa só visão, Deus vê tudo. E Jesus Cristo, sem dúvida, sendo Deus, via nessa cena outras coisas. Ele via nessa senhora viúva que perdia seu filho único, sem dúvida alguma ele via nessa cena a mãe dele, Nossa Senhora, que passaria, não daqui muito tempo, né, por uma coisa semelhante. Nossa Senhora também viúva, perdendo seu filho único, né, o levaria para ser enterrado, e Nosso Senhor via nas dores dessa mulher as dores de Nossa Senhora, da mãe dele, lá na frente. Essa mãe passava por aquilo que Nossa Senhora passaria ainda, no futuro não muito distante, com a morte de Nosso Senhor, o filho dela. E podemos dizer então que, indiretamente, Nosso Senhor faz esse milagre por consideração à Santíssima Virgem, por consideração à mãe dele. Vendo o choro, vendo a tristeza, vendo as dores dessa mãe pelo filho dela, que tinha falecido, filho único de uma mãe viúva, ele vê o choro, ele vê a tristeza, ele vê as dores de Nossa Senhora na paixão e na crucifixão dele. E comovido de piedade intimamente, ele consola essa viúva que sofria com a morte do seu filho único, levando ele para ser enterrado, restituindo a vida para o filho dela, esse filho que havia morrido. E Nosso Senhor vê nessa mãe o que a mãe dele passará daqui um pouco mais de tempo, e se as dores dessa mãe, que estava levando o filho dela para ser enterrado, né, onde Jesus Cristo está vendo as futuras dores de Nossa Senhora na paixão dele, levando ele depois para ser enterrado.
Se essas dores foram suficientes para Jesus Cristo fazer um milagre, trazendo o filho dela de volta, quanto mais as lágrimas de Nossa Senhora por nós. Se aquilo que tinha alguma associação na inteligência dele com as dores de Nossa Senhora, em relação à morte dele, levaram ele a fazer algum milagre, quanto mais as dores de Nossa Senhora diretamente sofridas por nós. Eu creio que aqui a gente pode abordar, então, o ofício, a função que Nossa Senhora tem de distribuidora, de medianeira de todas as graças que Deus concedeu à Santíssima Virgem. A distribuição de todas as graças por parte da Santíssima Virgem é uma consequência lógica da cooperação dela na obra da redenção. Falamos ontem nas conferências sobre Nossa Senhora que ela coopera com Jesus Cristo, né? Ela é uma colaboradora, como as esposas são com os maridos. Elas estão ali lado a lado, cooperando nas coisas que eles fazem. A distribuição de todas as graças por Nossa Senhora é uma consequência lógica da cooperação dela na obra da redenção, na aquisição de todas as graças para nós. Vejam, a Santíssima Virgem não tinha como adquirir as graças iniciais que ela recebeu de Deus. Ela não é medianeira das próprias graças, óbvio. Mas em consideração da redenção das almas, da maternidade divina, plano pelo qual Deus quis que a redenção das almas passasse, Ele deu para Nossa Senhora todas as graças que ela teve. E a partir daí ela pode então ser medianeira das nossas graças. A Santíssima Virgem coopera, dependente de Cristo, na distribuição de todas as graças, de cada uma das graças divinas que são concedidas a Deus para cada um de nós, de modo que ela pode ser chamada com justiça de medianeira, de distribuidora, dispensadora de todas as graças. E o que é distribuído pela Santíssima Virgem para cada um de nós, primeiro, em resumo, é a graça, no sentido mais amplo possível. A gente quer dizer aqui que não tem nenhuma graça, de qualquer natureza que seja, mas não tem exceção nisso. Não tem graça alguma que não seja dada para nós sem uma intervenção atual, sem uma mediação atual de Maria. E com a palavra graça, nós englobamos aqui tudo o que tende, pela natureza da coisa, de maneira direta ou indireta, a produzir, a conservar, a aumentar no homem a vida sobrenatural. Portanto, o que está incluído aqui com graça? Quando a gente fala que Nossa Senhora é medianeira, distribuidora de todas as graças, né? A graça santificante, essa vida de Deus na alma, pela qual a gente participa da vida divina, e é elevado ao nível de ser filho de Deus. As virtudes sobrenaturais, fé, esperança e caridade, justiça, prudência, fortaleza, temperança, os 7 dons do Espírito Santo que vão aperfeiçoar as virtudes, todas as graças atuais, todas as iluminações que nós recebemos na inteligência para conhecer a verdade, os movimentos que a gente recebe na vontade para fazer o bem, para perseverar no bem, para superar as tentações, etc. Tudo isso é dado por Nossa Senhora. Nós também compreendemos aqui qualquer bem material, qualquer bem temporal, considerados na medida em que eles têm relação com a vida eterna. Porque, sob esse aspecto, eles também podem ser chamados de graças. Quantos de nós, no cotidiano, não dizemos, recebi tal graça de Deus? Na verdade, foi um benefício material, que a gente julga, e Deus também, que vai ser útil para a nossa salvação. Em resumo, sobre o nome de graça, nós compreendemos todos os benefícios que pertencem, direta ou indiretamente, à ordem sobrenatural, que nos dirigem à salvação da nossa alma. Sejam graças comuns, ordinárias, sejam graças extraordinárias, graças internas, benefícios externos, graça habitual, santificante, graças atuais, carismas que Deus pode dar, graça santificante também, dados nos sacramentos, fora dos sacramentos, pedidos à Santíssima Virgem, ou que nós nem pedimos, mas ela se adianta aos nossos pedidos. Tudo isso está englobado aqui com esse nome de graça.
Nossa Senhora é medianeira de tudo isso. Particularmente as graças dos sacramentos, quando a gente se confessa, quando a gente comunga, os batismos, né? Extrema unção, ordenação sacerdotal, matrimônio, né? Essas graças sacramentais, elas nos vêm por meio de Nossa Senhora, pelo menos no sentido de que ela nos alcança as graças que nos dispõem a receber com fruto esses sacramentos. A mesma recepção dos sacramentos é uma graça que a gente deve a Nossa Senhora, graças a uma intervenção de Nossa Senhora. E bem, na história da Igreja, na história dos santos, quantos fatos não existem de Nossa Senhora, pela intercessão dela, ou por alguma revelação particular, a pessoa soube, ou o santo soube, que tal pessoa conseguiu receber tal sacramento por intervenção de Nossa Senhora. Se trata aqui, portanto, de todas as graças, de cada uma das graças, não no sentido de que ela nos obtém praticamente todas as graças, como se fosse todas as graças uma espécie de conjunto numérico que pode ser praticamente considerado como todas as graças. Não. Os teólogos são muito claros em relação a isso. Nós estamos falando aqui de todas, de cada uma das graças, de modo que nenhuma sofre exceção. Nada, nenhum bem nos é dado sem a intervenção, a mediação, a distribuição por meio de Nossa Senhora. Quando eu falei, uma vez no sermão passado, de que no dia 8, Nossa Senhora falava assim: eu quero que isso aqui seja padre, né? Talvez isso tenha espantado um pouco as pessoas, mas é exatamente isso. Isso é uma consequência num nível muito particular, vale para todos os sacerdotes. Eu quero que esse seja diácono, eu quero que esse seja bispo. Isso vale para todos os casos particulares na Igreja, uma aplicação de que Nossa Senhora é a distribuidora de todas e de cada uma das graças, sem nenhuma exceção. Isso por colaboração de corredentora no plano providencial da salvação das almas. E é claro que Nossa Senhora ela pode nos conceder graças sem que nós as peçamos explicitamente. Nós não estamos aqui pretendendo dizer que Nossa Senhora só concede graças quando elas são diretamente pedidas a ela por nós. Quantas vezes Nossa Senhora pode muito bem adiantar a intercessão dela sem que nós tenhamos pedido, pelo simples fato de que, a começar, não são só os casos em que a gente negligencia pedir graças, e que Nossa Senhora pode muito bem, pela bondade dela, pedi-las para nós, mas quantos bens nós precisamos que nós ignoramos completamente, pela nossa leviandade, pela nossa ignorância, pela nossa falta de fineza psicológica, pela nossa falta de observação. E Nossa Senhora ela sabe muito bem que todas essas graças a gente precisa delas, mesmo que a gente não as tenha visto na nossa compreensão. Ela toma a dianteira, ela as pede por nós. E o que a gente não pode fazer, que a gente deve evitar, é culposamente, de maneira deliberada, de maneira advertida, recusar pedir graças para Nossa Senhora ou negligenciar esses pedidos. Muitas vezes nós não invocamos Nossa Senhora de maneira explícita, mesmo o Nosso Senhor, né? Isso mesmo nas orações da missa. Às vezes algumas orações nós as fazemos sem citar explicitamente Nosso Senhor ou Nossa Senhora, mas não deixa de ser verdade que nós estamos querendo implicitamente, nós estamos querendo e de fato estamos fazendo isso, passando por eles. Não tem outro jeito também de obter graças por Deus, de Deus, né? Por isso que quando nós recitamos o Pai Nosso, por exemplo, nós pedimos a Deus diretamente tudo o que precisamos, seja para o corpo, seja para a alma, mas a gente recorre implicitamente a Nossa Senhora rezando o Pai Nosso também. Porque quando a gente pede alguma graça, a gente pede com a condição implícita de estar se conformando ao modo como Deus faz as coisas. E Deus não quis dar nenhuma graça para nós que não fosse passando pela intercessão de Nossa Senhora, pela mediação dela. Quando a gente pede graça, sem estar explicitamente pensando em Nossa Senhora, como é o caso do Pai Nosso, nós estamos passando por ela. É impossível não passar por ela. Então, a mediação de Nossa Senhora, a gente diz que ela é objetivamente universal. Ela pega tudo o que é dado, tudo,
Não há relato, não há nenhum motivo na Sagrada Escritura, na tradição, na liturgia, para pensar que possa haver uma graça que tenha sido dada para alguém que não tenha passado por ela. E a mediação dela também se estende não só a todas as graças objetivamente, todas as graças que são concedidas, né? Cada fato, cada graça, cada coisa, né? Objetiva, mas ela também é subjetivamente universal, ela se aplica a todos, católico ou não. Nossa Senhora, ela cuida muito bem de todas as almas e ela intercede, é medianeira de todas as graças para todas as pessoas, para todos os homens. Nós vamos ser um pouco mais ousados aqui, de todos os tempos, inclusive antes dela. E alguém pode falar, padre, mas que loucura é essa? Como pode ser que Nossa Senhora dê graças para pessoas antes dela mesma existir? Como é que ela pode intervir na mediação de graças de pessoas que vieram antes dela nascer? Que loucura é essa? Não, isso é bastante razoável. Nossa Senhora, ela é medianeira de todas as graças, primeiro para as pessoas que viveram, como nós, depois dela, por um influxo mesmo dela, por um influxo pessoal dela, uma influência pessoal, própria, verdadeira, junto com Cristo, dependente de Jesus Cristo, pedindo, cuidando de nós, pedindo essas graças para cada um de nós. No céu, ela tem a visão de Deus, a visão beatífica, ela vê em Deus todas as pessoas, ela cuida deliberadamente, de maneira bastante consciente e plenamente voluntária, de todos nós. Ela nos vê a todos, mas com muita clareza. Ao ver Deus, em Deus, ela vê cada um de nós, mas com total clareza e nos pormenores. E é isso que permite que ela seja a medianeira universal de todas as graças. Com relação aos que viveram antes dela, de que modo Nossa Senhora é medianeira das graças que eles receberam, da graça de Abraão, das graças dos patriarcas, dos profetas, de que maneira Nossa Senhora deu graças para eles? Óbvio que não foi de maneira, do mesmo modo como ela faz conosco, né? Mas servindo de finalidade. Nosso Senhor, Deus, deu para as pessoas que vieram antes de Nossa Senhora, não só do povo judeu, mas do mundo todo, graças para a salvação das almas deles, de cada uma das suas almas, em consideração dos méritos de Jesus Cristo, que nasceria por meio de Nossa Senhora, e, portanto, em consideração de Nossa Senhora, foi que essas pessoas receberam as graças que elas receberam. Lembre-se, Nossa Senhora é a pessoa mais importante da história. O ser humano, puro ser humano, que Jesus Cristo é também Deus, depois de Jesus Cristo e junto com Jesus Cristo, Nossa Senhora é o puro ser humano mais importante da história. A história gira em torno dela e do filho dela. Nós somos padres do filho dela, da religião do filho dela, somos todos membros do corpo místico do filho dela. Nossas vidas, as nossas histórias giram em torno dela e do filho dela. Por isso, aqueles que vieram antes dela receberam tudo o que receberam em consideração dela e do filho dela. É nesse sentido que ela também é medianeira das graças que eles receberam. A Santíssima Virgem, portanto, para falar mais exatamente, não distribuiu assim estritamente as graças para eles, como faz conosco. Foi Deus mesmo quem, vista dos méritos de Nossa Senhora e do filho dela, distribuiu essas graças para aqueles que vieram antes dela. E, portanto, considerando esse papel na providência divina, no governo das almas, na redenção, na história do gênero humano, na história das almas, nós jamais insistiremos o suficiente na necessidade que nós temos de formar em nós um espírito unido a Nossa Senhora. Mas não é difícil de compreender a extrema importância e os imensos benefícios que vêm de nós tratarmos familiarmente com aquela em torno do qual a história do mundo gira. Quando a gente une a nossa vontade, a vontade de Nossa Senhora, mas quem não consegue entender a partir daí, que então todas as coisas começam a trabalhar a nosso favor, por consideração a ela. Lógico, não quer dizer que nossos caprichos vão ser feitos. O que a gente está supondo aqui é que a nossa vontade se une
Portanto, isso exige certos sacrifícios e certas renúncias, mas se une para se adequar à vontade de Nossa Senhora, que se adequa perfeitamente à vontade de Deus. Aí sim as coisas começam a trabalhar em nosso favor, porque as coisas são todas conduzidas para fazer a vontade de Deus. E se a gente quer que as nossas vontades sejam feitas, mas que as nossas vontades sejam então as de Deus. Então, tratar familiarmente com Nossa Senhora, que é o eixo em torno do qual o mundo gira, dela e do filho dela, não tem outro jeito melhor de que as nossas vontades aqui no sentido mais perfeito, não dos nossos caprichos, que as nossas vontades sejam feitas. Tudo o que vier para nós vem por meio dela. E olhando as dores que Nossa Senhora tem em consideração as nossas misérias, vendo os pecados graves que as pessoas cometem, que Nossa Senhora tem as dores que ela teve aos pés da cruz, e que ela tem ainda por nós, vendo os nossos pecados graves, vendo os pecados mortais, vendo os pecados veniais que as pessoas cometem. É isso que faz com que Nossa Senhora sofra, e Nosso Senhor tem uma consideração absolutamente perfeita, pelas dores da mãe dele, essa viúva que perdeu um filho único por causa dos nossos pecados. É em consideração das dores dela que ele dá todas as graças de vida sobrenatural para nós, como é a imagem dessa senhora hoje, viúva, que perdeu um filho único, e em consideração das dores dela, ele restituiu a vida física do filho dela. Nossa Senhora, que é nossa mãe, como bem disse o Padre Daniel na conferência dele ontem, antes mãe do que rainha, as duas coisas, mas antes ela é mãe nossa, né? Os teólogos também falam para que nós tenhamos uma noção da proporção da coisa, né? Mas não vou desenvolver isso agora. São claros em afirmar que Nossa Senhora é mãe dos anjos também, mas isso fica para outra ocasião. Nossa Senhora, sendo nossa mãe, ela chora por causa dos pecados das pessoas, dos nossos pecados, graves ou leves, as nossas infidelidades, nossas ingratidões, e em consideração a essas dores, é que ele procura reparar as dores dela, dando vida sobrenatural para nós. A gente jamais deve então, tratar Nossa Senhora com indiferença, ou então, indiferença eu não digo com malícia, mas por falta de reflexão, por ter uma noção de Nossa Senhora muito rasa. A gente não deve compactuar com isso, mas a gente sempre, como eu disse, jamais deve deixar de cultivar uma visão mais profunda de Nossa Senhora, que ela seja o objeto dos nossos pensamentos, das nossas reflexões, das nossas vontades, né? Essa presença moral, como foi explicado ontem na jornada, né? Que está disponível no canal, essa presença moral de Nossa Senhora, que faz com que a gente se una cada vez mais a ela e permita que Deus realmente aí possa começar a santificar as nossas almas bem, né? Nosso Senhor fica com as entranhas rasgadas no meio quando vê as dores de Nossa Senhora por causa dos nossos pecados. A gente não deve ter o coração frio, um coração indiferente a essas dores de Nossa Senhora, as graças que Deus dá para nós em consideração a Nossa Senhora, mas a gente deve ter um coração de carne, um coração realmente muito humano, por Nossa Senhora, pelas dores dela, e em consideração disso, sempre aproveitar todas as graças que Deus nos dá, porque não tem uma graça que não seja dada para nós por meio das compaixões que Nossa Senhora tem pela nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.